Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos os irmãos e amigos e aqueles que têm acompanhado os nossos cultos às quintas-feiras com a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Desejando a todos uma noite agradável, desejando a todos saúde e paz no nosso Senhor e no nosso Redentor, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Quero iniciar, queridos, esta noite com a oração ensinada pelo Senhor Jesus, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que o nosso Deus abençoe a leitura da sua palavra e que possamos colocar em prática a vida de oração, porque o Senhor Jesus nos ensinou a oração, e que esse modelo sirva para cada um de nós ao dirigirmos as nossas vozes súplices ao Senhor, seja em ações de graças, seja em adoração, seja em louvor, em súplica, mas que sirva ela de modelo para cada um de nós. Amém? Ó Deus maravilhoso, Tu és o Deus de toda a terra. Tu és o Deus que tem nos sustentado com a Tua maravilhosa graça, que é maior do que a vida. Tu és o Deus que tem entrada de provisão para com os teus filhos, de proteção. Tu és o Deus que tem, ó Deus, nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ó Deus, queremos ser gratos ao Senhor por esse dia, pela chuva que tens derramado sobre a terra, e ao mesmo instante suplicar também, ó Deus, que a chuva de bênçãos venha ser derramada sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a Tua igreja. Sim, ó Deus, porque assim como a chuva cai, regando a terra para produzir fruto, trazendo pão à nossa mesa, dando semente ao semeador, assim também, ó Deus, o Senhor derrame bênçãos sobre as nossas vidas, para que sejam elas frutíferas, produzindo frutos de arrependimento, que possamos produzir frutos para o reino do Senhor. Abençoa a tua igreja, ó Deus, reunida em suas casas, quando nessa noite tira esse momento
para a tua adoração, para o teu louvor, para a devoção ao Senhor. Que cada família seja graciada com a porção do teu Santo Espírito. E abençoa-nos, como sempre, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos eis prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Isaías capítulo 12, versículos 5 e 6. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com a equipe de louvor na primeira igreja presbiteriana do Brasil, em Nova Almeida. Senhor.
Irmãos, nós temos nesta noite de nós mais uma oportunidade para meditarmos sobre os ensinamentos bíblicos a respeito da oração. E o nosso desejo é que, à medida que formos prosseguindo com o estudo, todos nós estejamos também avançando nas experiências da oração e recolhendo as bênçãos que esta preciosa atividade espiritual nos proporciona. Na quinta-feira passada, nós, na última lição que tivemos, nos alertou sobre a necessidade de buscarmos as qualidades espirituais que nos capacitam a ouvir e a compreender a voz do Senhor, e despertou a nossa atenção para os benefícios da oração a sós. Aprendemos com isso na experiência das vidas de dois homens, Noé e de Isaac, que constantemente estavam em oração a sós. Lembramos esse último, Isaac, que à tardinha, quando ele sempre dirigia a um lugar para orar, ao campo para meditar e orar e receber as respostas das suas orações, aguardar a resposta da oração. E quando ele está orando, meditando, então ele observa aquela caravana e a resposta de Deus já está chegando, que era a sua esposa chegando de viagem. E depois então de casar-se com a sua esposa, Isaac continuou a ter uma vida de oração. A sua esposa era estéril e Deus a concedeu 2 filhos, que temos aí os homens de Deus, Isaac, que foram Jacó e Esaú. E continuando a nossa atenção voltada para os registros do Antigo Testamento, nós verificamos então que a riqueza de ensinamentos sobre oração é incontável. E nós destacamos este ponto como os grandes servos do Senhor, homens e mulheres, que com interesse de coração amaram a Deus e o serviram. Eram pessoas de oração e por meio dela tiveram marcantes experiências com Deus. Essa lista ela é enorme, ela é longa, e nós não podemos em tão curto espaço de tempo examiná-la. Mas apenas para efeito de nossa lembrança, citamos alguns servos de Deus. Nós vamos estudar. E inicialmente quero trazer a Moisés, este homem que poderosamente usado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito e guiá-lo à terra prometida, com quem os registros, a Sagrada Escritura registra que o Senhor falava face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Está registrado no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 11. E entre as muitas experiências de oração que teve, inclui também que às vezes ele orou a favor de Arão e do povo quando rebeldia contra o Senhor. Quantas e quantas vezes Moisés se prostrou diante do Senhor para orar a favor do seu povo. De Josué, sucessor de Moisés, assinalamos a sua oração e a resposta que recebeu do Senhor quando a amarga derrota que o povo experimentou em Ai. E como consequência do pecado de Acã, que registra também no livro de Josué, capítulo 7. Josué, ele ora pelo povo ali. E ainda nós citamos ainda o nome de Samuel, este homem, lembrando que o seu próprio nascimento foi resultado de uma oração. A sua mãe Ana, que constantemente, anualmente estava no templo, orando a Deus, pedindo um filho, e posteriormente ela volta também a orar.
e tornando-se este homem que continuamente buscava ao Senhor, e pelo povo também orou em circunstâncias especial, chegando a dizer, assim ele registra: enquanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. É a responsabilidade de cada líder orar pelo seu liderado. Portanto, líderes, orem por aqueles que estão sob a sua liderança, assim como Josué, assim como Samuel nos ensinou, e a pedir perdão a Deus se não orasse pelo povo. E por mais breve que devemos ser, não podemos omitir o nome de Davi. Se a sua história é marcada por uma vida de oração, as profundas experiências que teve com o Senhor, a quem ele amava de todo o coração, estão relatadas de formas belíssimas e imensamente inspiradas nos Salmos da Bíblia. E posteriormente, ou nessa noite, ou no restante da semana, gostaria de solicitar que você fizesse a leitura do Salmo de números 50 a 55. São 6 salmos que registram a oração deste homem de Deus. Entretanto, queridos, no Antigo Testamento, ao que estamos dando uma maior ênfase no estudo de hoje, faz parte da exortação à obediência que Moisés fez ao povo. E para tanto eu quero solicitar a você, querido ouvinte, que ouve com toda a atenção essa doce, preciosa exortação que Moisés faz ao povo, que a Bíblia nos faz na noite desse dia, e quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29 ao versículo 31. Assim registra a orientação de Moisés: de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, em todas estas coisas se sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, ele atenderem a vós, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Queridos, é nessa exortação que nós queremos prosseguir o nosso estudo desta noite. Mas de lá buscarás ao Senhor e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do pacto ou da aliança que jurou a teus pais. Este é o maior dos incentivos que poderíamos receber. São promessas, orientações, e que promessas maravilhosas. Somos conclamados a buscar ao Senhor, e para isso recebemos a orientação de como fazê-lo, que é buscar o Senhor de todo o coração e de toda a alma. Porém, queridos, além de ser essa orientação, esta é também uma condição reiterada por Deus mesmo, que usa o profeta Jeremias para novamente dizer ao povo de Deus:
Essa tradução que eu vou fazer uso é da Revista Corrigida. E assim registra a palavra do Senhor: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias, ele reitera essa formatação de oração escrita por Moisés, dada por Moisés. E ao fazendo assim, temos a certeza de que acharemos o Senhor e de que Ele ouviremos a sua voz, porque o nosso Deus é misericordioso e não nos desamparará, diz assim a sua palavra, a sua promessa. Entretanto, é necessário que saibamos qual a razão de haver e o que vem a ser essa condição. Essa exortação tem tamanho, significado espiritual, de modo que se repete na Bíblia em tempos diferentes na história do povo de Deus. Além de Moisés e de Jeremias, o Espírito Santo usou também o profeta Samuel para transmitir ao povo a mesma mensagem. Observa comigo o que registra no seu livro, em 1 Samuel capítulo 12, versículo 20 a 22. Não temais, vós fizestes todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi-o de todo o coração. Não vos desvieis, porquanto seguireis coisas vãs, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque são vãs. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer de vós o seu povo. Sim, queridos, Deus sempre está presente ao nosso meio. Notemos que esta presença, ou esta mensagem, sempre se dá num contexto. Pessoas que devem voltar para Deus e buscá-lo e a Ele orar, porque em algum momento e de alguma forma dele se afastaram. Foi esta a orientação de Samuel, e assim também muitos de nós temos feito. A esses o Senhor se dirige, convidando-o a voltar, porém apresenta uma condição: de todo o coração, o que significa em arrependimento, em sinceridade e em fidelidade. E nós estamos então, queridos irmãos, diante de um convite composto de dois aspectos. Oferece misericórdia, porém faz uma exigência. Isso se dá porque o nosso Deus, o Deus único, este que é santo, 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 é um Deus misericordioso, mas também de justiça, e que por isso não pode conviver com o erro nem com o pecado. Em Deus coexistem essas duas características, além de seus outros atributos. Embora a justiça e misericórdia parecem se contradizer, se a misericórdia leva à compaixão, a justiça, por sua vez, exige cumprimento de pena. E é exatamente aí que a maravilhosa graça de Deus chega à sua expressão máxima, quando a morte de Cristo na cruz, justiça e misericórdia se fundem a fim de salvar o pecador. A justiça de Deus em Cristo Jesus e a misericórdia para nos salvar. O Senhor Jesus, que nunca conheceu o pecado, assumiu o preço da nossa culpa, substituindo-nos na cruz para cumprir a justiça que não pode deixar a culpa sem castigo. E o fez somente por amor e compaixão ao homem. Foi dessa forma.
Não foi por outra coisa, outra razão, foi pela justiça de Deus. Por isso, só pode achar o Senhor aquele que busca de todo o coração, aquele que o reconhece indigno e se arrepende, aquele que arrependido confia no sacrifício de Cristo na cruz e por meio de Jesus. Porque também outro caminho não há. Volta para Deus, para amá-lo, para servi-lo, para trilhar os seus retos caminhos, para ouvir a sua voz, porque o Senhor não o desamparará. Para isso também vale a oração do caminho de volta, que nos ensina o filho pródigo desse ato. E eu quero trazer à nossa memória a oração desse jovem, do filho pródigo de volta para o Senhor, a partir do versículo 17 de Lucas capítulo 15, apenas até a parte A do versículo 20. Também ele caído em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Sim, queridos, esta oração é um exemplo de volta para o nosso Deus. E é assim que você, que é um crente que tem se sentido afastado do Senhor, o caminho da cruz continua aberto para você. E só buscar o Senhor de todo o coração, fazendo a oração ou o caminho de volta para Deus. Volte para o Senhor. Ele é rico em misericórdia. Ele perdoa-nos. E ao fazer novamente esta oração de volta, o Senhor ouvirá a sua voz. Para você que porventura não teve ainda o seu encontro pessoal com Cristo, o convite é o mesmo. Recebe Jesus hoje, nesse instante. Não me espere mais. A misericórdia de Deus convida a buscá-lo. E Ele garante que você o achará, se o fizer arrependido de todo o coração, de toda a alma. Porque quanto à justiça, esta já foi cumprida. Jesus já pagou tudo na cruz por nós. Por isso, quero convidá-lo, vem, volta para Deus, confiando em Jesus, segue-o com fidelidade, abandonando as coisas vãs que para nada aproveitam, como registrou, como exortou o nosso querido irmão Samuel, a nosso livro e texto que nós já lemos. E assim fazendo, você ouvirá a voz de Deus com toda alegria e poderá cantar um belíssimo hino registrado no nosso cenário Novo Cântico, número 101, a voz da salvação, que quero encerrar esse estudo dessa terceira noite sobre essa belíssima doutrina da oração, desse meio de graça que Deus nos concede. Assim registra o hino, a voz da salvação, a sua palavra, a sua letra lindíssima que fala aos nossos corações. Ouvi a doce voz de Cristo Redentor chamar-me para a salvação que vem do seu amor. Nas trevas eu vivi, indigno e sem valor, porém agora em teu poder eu ando, ó Salvador.
A Deus eu louvarei por esta redenção, pois tenho Cristo Redentor, eu tenho a salvação. O coro diz: fui ao meu Senhor, que me convidou, bem nenhuma havia em mim, mas Ele me salvou. Portanto, queridos, a qualquer momento de nossas vidas, Deus sempre nos convida à oração. Assim como os homens de Deus dirigiam à presença de Deus, assim também como aquele que registra na parábola o filho pródigo faz uma oração, volta para Deus. E assim como você que nos ouve e que ainda não tem a Cristo como seu Senhor, faça essa oração, ore ao Senhor. Deus mesmo Ele irá ouvir o que passa no seu coração, na sua mente, e vai te convidar a uma aliança com Ele para lhe garantir a vida eterna. Que o nosso Deus nos abençoe e nos dê sempre o prazer de ter essa experiência com o nosso Deus através da oração. Ore ao nosso Deus, ore ao Senhor. Vamos orar. Ó Deus de amor, Tu és o Deus bendito eternamente. Tu és o Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo e que nos chamou pela Tua palavra para sermos Teus filhos, Teus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E que a Tua palavra tem nos dado, ó Deus, promessas e temos crido nelas. Promessas de vida eterna, promessas de um galardão em Cristo Jesus. Promessas, ó Deus, de vida em abundância, que já experimentamos, mesmo, ó Pai, em meio às tribulações, em meio às dores. Nós temos, ó Deus, experimentado esta vida com Jesus. Pai, queremos agradecer ao Senhor pelas inúmeras orações respondidas do Teu povo. Mais uma vez, ó Deus, queremos agradecer ao Senhor pela vida da Tua serva Marileia, do seu esposo Mirtes, que o Senhor tem restaurado a cada dia, que o Senhor, ó Pai, possa estender a Tua salvação a todos os lares desta amada igreja. E quantos outros, ó Deus, que temos tido notícias de que o Senhor tem restaurado a sua saúde e dado, ó Deus, assim, condições para testemunhar do Senhor aos ouvintes e a todos quantos o temem ao Senhor. Por isso, ó Deus, pedimos ao Senhor, nos ajude a orar, nos ensina a orar, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Sim, ó Deus querido, que possamos ter uma vida plena de oração, constante, como os Teus filhos, e especialmente como exemplo maior de nossa vida, nosso Senhor e Salvador Jesus. Abençoa esta igreja, abençoa o conselho desta igreja, abençoa a junta diaconal, abençoa todas as sociedades internas, a escola bíblica dominical, abençoa, Senhor, cada família, cada membro, que onde estiver, Deus, possa estar sendo alcançado pela Tua graça. Nos relacionamentos, ó Deus, que existem dificuldades, pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, traz harmonia aos lares, aos casais, pais e filhos, que haja, ó Deus, esta verdadeira harmonia, paz do Senhor. Pai, por aqueles que ainda estão em tratamento, pela infecção do coronavírus-19, Senhor, que o Senhor possa restaurar a sua saúde, que possa ser mais um testemunho a ser dado na casa do Senhor, em resposta às nossas orações. Visite, ó Deus, a todos quantos estão infectados por esse vírus, os que estão nos hospitais, os que estão nos UPAs, os que estão em casa, aqueles que estão, ó Deus, sendo tratados, ó Deus, mesmo à distância, que o Senhor possa restaurar a sua saúde.
abençoando, Deus, os medicamentos que estão sendo, Deus, aplicados, para que possa se surtir efeito e haver uma restauração total da saúde. Pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, afasta de nós esse mal, afasta de nós essa pandemia, essa praga. O Senhor em outras vezes já fez isso, ó Deus, e deu salvação ao povo. Agora, ó Deus, está em todos os cantos da terra, todos, ó Deus, os povos estão, ó Deus, sendo infectados por esse vírus. Pai, por favor, em nome do Senhor Jesus, afasta do mundo esta praga. Dá-nos paz, dá-nos tranquilidade, que possamos, ó Deus, voltar para o Senhor com inteireza de coração, para que o Senhor assim nos responda. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua graça, uma noite maravilhosa. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso eterno e bondoso Pai, as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, repouso sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus amigos e todo o povo de Israel, hoje e sempre.